Bom dia, pessoal. Cidade em Debate continua aqui na cidade de Guarulhos, cobrindo o FOPA, o Fórum de Desenvolvimento aqui do estado de São Paulo. E, em meio de toda essa correria aqui, nós tivemos mais uma vez a honra e estamos aqui com o nosso amigo Luciano Oliveira. Bom dia, Luciano. Bom dia, Rogério. Luciano, vamos lá. Nosso podcast Cidade em Debate, debatendo cidades. Você, proprietário de uma construtora, método empreendimento, acaba levando o desenvolvimento para cidades. Como que você está vendo? Vamos falar primeiro como que você está vendo o desenrolar do nosso fórum aqui de desenvolvimento do estado de São Paulo. Rogério, muito prazer aos telespectadores. O FOPA é muito importante para o estado de São Paulo e também para o Brasil. Hoje nós temos, é o sexto ano, eu estou participando de todos os FOPAs, o primeiro ano aqui em 2019, estava na bancada também. E naquela ocasião, o governador do estado, Geraldo Alckmin, estava ali do meu lado e nós, juntamente com o deputado federal Herculano Passos, nós discutimos alguns projetos. Eu vi que esses projetos já tiveram boas ações no Brasil. O FOPA, esse Fórum Econômico de Desenvolvimento Paulista, ele traz números preciosos aí para nosso estado e para a nação brasileira, né? Como você viu ali, todos nós vimos na abertura do FOPA, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou em números e, bom observador e como atuante na indústria que eu sou, eu comecei a ver algumas coisas que ele poderia ter falado ali, na questão que, em números, 106 bilhões de reais serão investidos em 2 anos na economia, no setor automobilístico. Só que nós temos muito mais do que isso acontecendo simultaneamente no Brasil, que é maravilhoso. Eu, como atuo muito fortemente na área de mineração, Rogério, nós temos 34 bilhões de dólares sendo investido nesse momento na indústria nacional só em minerações. Mais 100 bilhões de reais serão investidos agora nas siderúrgicas. E uma coisa muito importante, agora de amplitude nacional, que aconteceu essa semana passada, na quinta-feira, o Congresso Nacional e o órgão da Governança Nacional, a Presidência da República, decretou uma taxação de 500% sobre os produtos de aço, carbono com cobre e alumínio. Isso é muito importante, porque nós estávamos com um problema gigantesco na indústria nacional, correndo o risco de fechar siderúrgicas. A internacionalização de produtos com baixo imposto estava matando o mercado nacional. Estava matando o mercado nacional, desligando fornos. Patinga, em Minas, tinha feito a reforma do segundo forno, estava correndo o risco de fechar. E outras siderúrgicas passando por situações difíceis por causa do chamo de devorador chinês. Isso é um batalhador contra a importação de aço chinês no Brasil. Porque o ano passado nós importamos 30% a mais de aço, deixando nossas siderúrgicas ociosas apenas operando com 50%. Graças a Deus nós estamos no rumo certo, melhorando essa gestão econômica na base que é o aço e o minério, né? Então, esse número de 100 bilhões de reais de investimentos no mercado de mineração, por isso que eu falo que os temas acabam sendo muito contundentes com o tema do nosso debate, Cidade em Debate, porque eles afetam diretamente a vida do cidadão nas cidades onde essas minerações, onde esses investimentos serão realizados. E Perfeitamente. mais ainda na cadeia produtiva a posteriori, né? E o país todo ganha. Para você montar uma mineradora lá na Bahia, você tem que comprar os moinhos. Onde é fabricado os moinhos? Fabrica-se aqui em Sorocaba. Certo. Então, o estado de São Paulo está ganhando com isso. Compramos moinhos, eu compro o moinho da Metros de Sorocaba. Esse moinho vai lá para a Bahia. Ou seja, E outras fomenta o mercado do Brasil fomenta o inteiro. mercado do Brasil inteiro. Caminhões fora de estrada, em Jaú. Compramos de Jaú. Vai para a Bahia os caminhões fora de estrada. Retroescavadeiros. Vai aqui de Sorocaba, vai da Piracicaba. Caterpillar Piracicaba, enfim. Sempre fomenta um estado gigantesco, como o próprio Augustinho falou na abertura do fórum, e o deputado federal Arnaldo Jardim. A locomotiva industrial está aqui, mas o consumidor está espalhado. Está gerando progresso nessa capital. Perfeito.
E nesse mercado de mineração, de amplo espectro ou mais focado na questão do aço, realmente? O Brasil é um dos maiores produtores de minerais do mundo e com a sua maior diversidade. Contudo, você tem os maiores teores. E esses teores favorecem os investidores internacionais a montarem suas plantas de beneficiamento aqui. Então, são vários minerais que estão sendo investidos para o progresso. Então, que seja, está em alumínio, que é a bauxita, é em lítio, nós temos o nióbio. Fala em nióbio, agora nós vamos produzir o ano que vem baterias de nióbio aqui em Araxá, Minas Gerais. Aí vai muito equipamento de São Paulo para montar essa indústria lá. Por isso que é um conjunto de benefício que todo mundo está ganhando. E nós vamos exportar para 400 siderúrgicas no mundo. E você atua no mercado de mineração e no mercado também de construção. Sim, eu atuo no mercado. Eu fundei a Método Construtora, que eu faço construções de fábricas industriais. Inclusive, eu construí a Hyundai de Piracicaba, foi a nossa empresa que construiu. Desde 2003, essa empresa trabalha com construções. E no ramo da mineração, eu atuo desde 2013, com apenas 3 produtos específicos, né? Eu produzo grafite, produzo barita e produzo bentonita para o mercado de perfuração de petróleo. Perfeito. Me fala uma coisa. Você falando ainda sobre impactos dos investimentos. Você, através dos seus investimentos, você também investe fora do país. Invisto fora do país. Desde 2013 eu faço investimento nos Estados Unidos. Nós temos investimentos lá em 3 negócios. Uma universidade, que é a Uniamerita. É um cartório Brasil. É um cartório onde a gente faz execução de visto e passaporte. E também questão de green card. Você quer morar nos Estados Unidos, a gente atua nessa parte de documentação. Também, recentemente, nós abrimos uma escola para brasileiros, uma escola de inglês para brasileiros com certificação internacional e estamos ajudando brasileiros nesse setor. E o empresariado, o empreendedor precisa, a gente entende que precisa negociar com americanos e ver o que os americanos estão fazendo diferente de nós para se darmos bem no mundo do empreendedorismo. E esse pessoal de fora do país, como que os americanos têm enxergado o mercado brasileiro? Ainda somos um mercado atrativo para esses empresários? E agora que com esse cerceamento, vamos dizer, do aço vindo de fora, o aço brasileiro volta a ser atrativo e volta a se ter a intenção de trazer plantas para se produzir coisas aqui no Brasil. Como a indústria já está operando com a capacidade ociosa, não cabe-se mais uma siderúrgica nesse país. Não, o que tem, o nosso consumo já dá para atender todo mundo, então muitos bilhões para você montar uma indústria siderúrgica, então não caberia mais um. E os Estados Unidos o Trump fechou a torneira de importação do aço brasileiro no primeiro dia que ele assumiu a presidência da República. Então nós não exportamos aço para os Estados Unidos. Então é uma defesa econômica, porque os Estados Unidos é o maior produtor de aço do mundo. Então eles têm essa defesa gigante. Fecham para implantação, Para para exportação do nosso aço para lá. O nosso aço não é exportado para os Estados Unidos. Se eles acabam se interessando na matéria bruta, querem vir e comprar o minério aqui. O pior disso é a China. A China é um grande comprador dos minérios brasileiros, de manganês e do minério de ferro da Vale. Nióbio também, né? O nióbio também compra, mas o problema está no beneficiamento. O Brasil, ano passado, importou 2,6 milhões de toneladas de aço da China, fazendo com que CSN, a Uzi Minas, a ArcelorMittal e a CSP, Companhia Siderúrgica do PECEM, baixassem suas produções. Baixa a produção, baixa o preço. Baixa o preço. Mas por quê? Porque o governo chinês dá incentivos fiscais na saída para os produtores, dá incentivos. 10% reduziu para o exportador de aço da China. Então, qual país vai competir? Não está correndo esse risco. Graças a Deus que essa semana passada teve esse fato relevante que pode dar uma boa energia aí para os produtores brasileiros. Vai dar uma boa alavancada. Vai. Mas, Luciano, e você? Vamos falar um pouquinho de você. Você é da onde? Como começou a vida do Luciano? Porque Luciano não começou dono de mineradora.
Não, não, eu comecei, cara, eu sou lá do sertão da Paraíba, da região de Souza, Paraíba. Eu comecei, como todos os nordestinos vêm para São Paulo, arrastando a cachorrinha, né? E eu não fui diferente. Cheguei em São Paulo em dezembro de 2001 e comecei a trabalhar aqui no mercado. Eu fui hortifruti do Walmart, cara. Eu trabalhei no hortifruti do Walmart por 3 meses, depois eu trabalhei um mês numa construtora e montei a minha construtora ainda moleque, com 22 anos. E essa construtora teve um sucesso muito grande. E a partir de 2013 que foi que deu um salto na companhia, que eu fui investir em outras áreas. Então, o mercado de mineração surgiu aí mais de 10 anos depois. Eu fiz essa pergunta, Marcelo, Luciano, perdão. Porque justamente o Brasil precisa voltar a ter essa visão empreendedora. O nosso jovem hoje, ele busca muito se criou a visão do concurso público para se ter uma estabilidade, ou o salário para se ter uma certa estabilidade. Pouco o nosso jovem é empolgado, entusiasmado a fazer o que você fez, empreender. Como que você vê isso? Eu vejo o grau mais importante de um país é você ter jovens a empreender. Eu lembro que você tocou na raiz de um problema que foi exemplo meu. Lá em 1999, eu tinha terminado o ginásio em Souza, Paraíba, juntamente com eu e mais 4 amigos, então 5 amigos, nós fizemos o concurso da Polícia Militar. Por que o concurso da Polícia Militar? Naquela época eu tinha em mente que era um emprego efetivo. Eu quero um emprego efetivo, porque aqui na minha região não tem empregos, não tem indústrias, né? São comércio e serviço. E, cara, fui reprovado no exame de vista com a do sargento, na época lá que estava fazendo a. Ele mostrou no painel e falou assim: Luciano, que era o candidato, Aham. né? São 5 letras, lê as 5 letras lá. E eu li, ele fechou aqui e eu li as 5 letras. Depois ele me deu uma palma assim, uma palmatória de madeira, na Aham. verdade. E das 5 letras, cara, eu li 3. Não enxerguei as outras duas, Você olha tá aí. brincando. E fui reprovado. Cara, e eu falei, esse é o emprego da minha vida, então é um emprego efetivo, eu preciso desse emprego. Recorri, fui até João Pessoa, cabedeiro lá onde fica a companhia da Polícia Militar. Recorri com advogado, tudo, porque eu queria aquela vaga. Mas não consegui. Vim para São Paulo e quando eu comecei a empreender nesse negócio, falei, meu, o negócio está aqui, o dinheiro está no empreendedorismo. Está em você, o jovem ser curioso em fazer negócio. O jovem não pode ter medo de errar, de meter as caras em fazer negócio. E um tema que foi muito importante para eu desenvolver foi o nada eu já tenho. Eu vim pobre, Rogério. Eu vim pobre. Eu morei em São Bernardo do Campo, num barraco. Eu fundei a minha empresa num barraco de 20 metros quadrados, onde o quarto morava eu, meu irmão e minha irmã. E entre as beliches e a cama, eu coloquei um computador e uma mesinha e fundei a empresa E ali. ali era a empresa. Ali era a empresa. E comecei a empreender ali. E depois a minha irmã falava assim: ah, isso aí não vai dar certo, você pode trabalhar na SBC Trans, que é a empresa de ônibus de São Bernardo do Campo, da doutora Beatriz. Ter um salário Tem um garantido no final do salário lá, vai mês. lavar ônibus, depois você vai ser motorista, depois você pode ser encarregado. Eu falei, mas qual que é o topo desse negócio? O topo é diretor. Quanto é ganho o diretor da SBC Trans? Aí ela falou o valor naquela época. Eu falei, não, não quero. Se a Volkswagen me chamar, eu não quero. Eu coloquei o joelho no chão, cara, eu dei uma bronca em Deus, cara. À noite eu falei assim, eu abri a empresa, Senhor. Se não é para dar certo, para que deixou começar? Cara, eu dei uma bronca à noite e ali foi o gatilho que deu certo. Se você tivesse passado no concurso, Estaria hoje até você, hoje lá, você estaria até hoje lá. como policial militar lá da Souza. E aí? É o que eu falo. Às vezes a vida, Deus, a turma fala, né? Deus fecha algumas janelas e abre portas que a gente tem que caminhar. Exatamente. E você tem que observar a oportunidade que aparece. O empreendedor tem que ser curioso e observador. Quando eu entrei no mundo da mineração, foi curiosidade. Perguntas. Para que serve? O que eu tenho que fazer com isso? Foi aí quando eu entrei no mundo da mineração e hoje é minha principal fonte de faturamento. Que maravilha. Fatura mais do que a própria construtora. Que maravilha. Exatamente. E, Luciano, deixa eu te fazer fazer um pedido. Se você fosse deixar um recado para o jovem brasileiro
que está olhando para um homem que saiu do interior da Paraíba, né, como você acabou de falar, veio para São Paulo, apesar de você já ter passado essa síntese. Deixa um recado para esse jovem que precisa. O que você falaria para esse jovem hoje? Eu falo, Rogério, que o jovem, ele, acima de tudo, tem que ser destemido. Ele tem que encarar a realidade, ele tem que pensar em alguma coisa que ele possa fazer uma nova fonte de renda. Se esse jovem está trabalhando numa construtora, se esse jovem está trabalhando na indústria, ele trabalha 9 horas por dia, tem 3 horas de transporte, mas ele tem mais 12 horas no seu dia. O que ele pode fazer com essas 12 horas? Ele vai dormir, obviamente, 6 horas, ele pode utilizar essas outras 6 horas. Se ele não tem um capital, ele pode vender algo para alguém. E aí começa a despertar o empreendedorismo desse jovem. Porque um cara como eu, que já vendi cocada, já vendi olho mágico, vendi arco-íris, hoje sou multimilionário, trabalho em 4 países, vendendo minérios, com construtora e ajudando uma cidade, ajudando os estados por aí, porque observei e fui curioso lá atrás. Então, jovem, você seja curioso, busque alternativas, que o Brasil tem campo para crescer. O Brasil tem campos para crescer. Inventa algum projeto, mostre seu projeto para alguns amigos que tenham algum capital para investir. Se ele não tiver, pede indicação, mas mostre projeto com coerência, projeto que você também mostra ali a curva de prejuízo se o negócio não der certo. Porque nós investidores, Rogério, a gente investe em startups, a gente investe em empresas, em projetos, quando o negócio é bem feito, é coerente. Sim. Eu faço investimentos lá em Los Angeles, numa empresa que é a Sky Biociência, uma empresa que ela vai ter seus frutos lá em 2026. Nós juntamos 100 empresários, eu e mais 99 americanos, faço investimento lá para fazer colírio lá em 2026 de cannabis. Mas eu vi a história dos pesquisadores. São pesquisadores que estão há 17 anos pesquisando. A Anvisa dos Estados Unidos já deu o parecer que vai ser possível aprovar. Então, nós estamos investindo no risco coerente que vai dar certo. Então, esse é o recado que eu dou para os jovens brasileiros que queiram entrar no mundo dos negócios. Se não tem o capital, entre com o dinheiro de alguém ou vai vender algo para alguém. Um projeto ele tem que ter começo, meio e fim. Mostrar... E o fim nem sempre é o fim. Um fim, às vezes, é um novo recomeço. Exatamente. E, às vezes, você consegue ali 5 investidores com um projeto. Desses 5, lá na frente, pode ficar 2, o outro compra a parte do outro. Tal, e aí se torna uma grande empresa. Mas tem que ter objetividade e transparência nas entrevistas para quem você queira que investe. Tá bom? Olha, Luciano, queria aqui, primeiramente, em nome do pessoal que acompanha o nosso podcast, agradecer a sua participação aqui conosco. Seu tempo, eu sei que o fórum consumiu um tempo gigante de vocês, a importância e a relevância desse fórum, como você disse, para o estado de São Paulo e para o país, e no nosso caso, para as cidades. Porque a pessoa, ela não vive no país, ela não vive no estado, ela vive na cidade. E eu quero agradecer, porque são pessoas como você que mantém esse sonho vivo do empreendimento, das pessoas poderem ir lá e falar, não é uma história que a Disney está contando. É uma história real, um brasileiro real que saiu do sertão da Paraíba para o mundo. E que é uma coisa que qualquer um, com boa vontade e com um projeto coerente, pode fazer. Com muita determinação em carro. Você não pode empreender e deixar na mão de alguém. Primeiro você tem que acreditar. Acredita naquilo que você está empreendendo e tudo vai dar certo. Você vai conseguir alguém para te ajudar a investir no seu negócio. E deixa eu pedir, quais são as redes sociais das empresas? Você também deve ter sua rede social. Eu vou deixar minha rede social porque eu estou agora ajudando os jovens empreendedores desse país e também fazendo algumas delegações internacionais, levar empreendedores para aprender com os americanos e negociar com os americanos. Eu gostaria de deixar aqui o Instagram, que é Luciano Métodos, @ Luciano Métodos, e o meu site também, que é www.masterbusiness-x.com. E aí eu posso ajudar vocês a desenvolver o seu projeto, o empreendedorismo no Brasil afora. Perfeito. Pessoal, depois nós vamos estar colocando as legendas das redes sociais do Luciano. Mais uma vez quero agradecer a honra de poder estar te recebendo aqui na bancada.
Nosso estúdio físico fica na cidade de Paulínia, do lado de Campinas. Maravilha, grande Aí cidade. vamos estar trocando figurinha aqui para quando um dia que você estiver na região e disposto a sentar por mais de 1 hora e a gente poder destrinchar esses assuntos que a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda conversando sobre todos esses temas que são de extrema relevância para quem está nos assistindo. Com certeza, Rogério, muito obrigado. Muita sorte para vocês. O programa maravilhoso que traz riqueza de conhecimentos para os seus telespectadores e para ajudar o Brasil. Com certeza. Muito obrigado a todos. Obrigado a você. E para você que está nos assistindo, compartilhe nossos links, compartilhe nossos vídeos, siga nossas redes sociais. Um abraço a todos.